Bom dia, pessoal! Gravando com essa música sensacional do Green Day, hein? Para levantar o astral logo cedo. Maravilhosa, hein, pessoal? Ouçam direitinho depois, muito bacana. Bom, gente, é o seguinte: a aula número 30, que é essa última aula do caderno, eu fiz essa aula dividida em duas partes, tá? A primeira parte nós vimos semana passada, que foram as leis de Kepler. Então eu coloquei na sala virtual de vocês, aula 30, parte 1, leis de Kepler. Mandei os slides da aula para vocês, inclusive fizemos até alguns exercícios extras que não tinham no caderno. E hoje, para finalizar a aula 30 e finalizar o caderno, né? Caderno 7, eu estou colocando aqui como parte 2, tá? Então, hoje nós vamos estudar só a lei da gravitação universal de Newton. Então, caderno 7, frente 3, aula 30. Esse conteúdo da lei da gravitação está na página 36, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, aproveitei a figurinha que vocês têm no caderno. Eu tenho aqui, ó, dois pontos materiais, podem ser dois astros, podem ser Sol e Terra, por exemplo. Esses corpos se atraem, existe entre eles uma força gravitacional que foi estabelecida por Newton. Como é que ele fez? Como é que ele chegou a essa conclusão? A força de atração gravitacional vai depender do produto das massas desses dois astros. Então, se aqui for o Sol, Emão, massa do Sol. Se aqui for a Terra, Eminho, massa da Terra, produto das massas. Só que essa força de atração gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ó, o F é inversamente proporcional a D ao quadrado. E aqui nós temos uma constante de proporcionalidade, representada pela letra G, que foi denominada constante de gravitação universal, ou constante de Gauss. O valor dela é 6,710 a menos 11 unidades do sistema internacional. Ou seja, quando você estiver trabalhando com força em Newton, massa em quilograma e distância em metro, então essa unidade sai no sistema internacional. É claro que ninguém precisa decorar esse valor, tá? Esse valor aí, quando precisar nos exercícios, qualquer vestibular fornece. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas essa formulinha aqui é muito parecida com a lei de Coulomb que nós estudamos em eletricidade, em eletrostática. Quando vocês têm duas carguinhas, uma do lado da outra, uma positiva e uma negativa, por exemplo, há entre elas uma força de atração. Como é que a gente calculava essa força de atração entre as cargas? Olha aqui embaixo, ó, era a constante do meio, K, produto das cargas, Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Na realidade, a fórmula é a mesma, só muda a constante. Para cargas, a gente usava o K, constante gravitacional, constante eletrostática do meio, e aqui, para gravitação, a gente usa G, que é a constante de gravitação universal. Qualquer uma das duas, K ou G, é dado. Para cargas, nós usávamos aqui, ó, produto entre as cargas. Aqui nós usamos produto entre as massas dos astros, tá? Só muda de carga para massa. Detalhe, aqui a força gravitacional é só uma força de atração entre os astros. No caso de cargas, se você tem uma positiva e uma negativa, a força é de atração. Mas se as duas tiverem o mesmo sinal, a força é de repulsão, né? Lembrando isso, ok?
Aqui, gente, ó, eu tenho aqui um satélite qualquer, ó. Pode ser o satélite natural da Terra, a Lua. Ela está descrevendo este movimento orbital em torno da Terra. Ele é considerado circular para facilitar nossas contas, tá? Aqui a distância da Terra até a Lua, certo? Chamei a massa da Terra de Emão, chamei a massa do satélite da Lua de Eminho, tá? Geralmente os vestibulares pedem para vocês, calcule a velocidade orbital desse satélite. Onde que aparece velocidade? Na formulinha da força centrípeta. Na verdade, gente, ó, a força de atração entre a Terra e a Lua, essa força de atração, ela aponta para o centro da trajetória. Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Então, essa força gravitacional é a própria centrípeta. Então, eu vou igualar, ó, força gravitacional com a força centrípeta. O que é força gravitacional? Vimos na página anterior. Constante gravitacional, no caso aqui, ó, massa da Terra, massa da Lua, dividido pela distância entre elas, que ele chamou de raio médio aqui, ó. A distância é o raio, né? R ao quadrado. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Eminho daqui cortou com eminho daqui. R daqui cortou com um R daqui. O que sobrou? V ao quadrado, G emão sobre R. Como V está ao quadrado, raiz quadrada de G emão R. Tem aluno que já decora isso aqui, ó. Por quê? Muitas vezes o vestibular pergunta, calcule a velocidade aqui, ó, orbital da Lua, por exemplo, em torno da Terra. Então, você vai usar o G que ele vai te dar a massa, ele vai te dar a distância, tá? Então, vai fazer a raiz quadrada disso. Esqueceu? Ige, como é que era a fórmula mesmo? Pensa. Aqui, a força gravitacional está fazendo o papel da centrípeta, então iguala e deduz na hora. Gente, a fórmula da força gravitacional tem que decorar para o vestibular, não tem jeito. A força centrípeta tem que decorar. Todo vestibular cai força centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado sobre R. Igualou uma com a outra, a formulinha sai, tá? Aqui nós temos um caso particular, ó. Para um satélite rasante junto à superfície da Terra, quando você igualar a força gravitacional com a centrípeta, essa força gravitacional é o próprio peso do satélite, massa vezes a gravidade, aqui ele chamou de G0, que é a gravidade bem pertinho na superfície da Terra, tá? Cortou M com M, então o V ficou a raiz quadrada de G vezes R. G, módulo da aceleração da gravidade, que nas proximidades da Terra vale 10, e R é o próprio raio da Terra, ó. Daqui até aqui, ó, raio da Terra. Para o satélite aqui bem rasante, ó, na superfície da Terra, que ele está desconsiderando a altura, tá? Gente, o raio da Terra é em torno de 6,4, 10 a sexta. Quando você substituir aqui o G e o R, vai dar 10 vezes 6,4, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 10 a sexta é 10 a terceira. Isso dá 8 10 a terceira metros por segundo. 10 a terceira é 1000. 1000 metros é 1 quilômetro. Então, eu posso expressar esta velocidade como sendo 8 quilômetros por segundo. Isso aqui se chama, pessoal, velocidade cósmica primeira. A velocidade do satélite rasante corresponde à velocidade de lançamento horizontal de um corpo para transformá-lo num satélite
da Terra. Então, tem muitos vestibulares que falam assim, o tradicional exercício. Ah, eu vou lá no pico do Monte Everest, eu quero lançar uma pedra horizontalmente, mas eu não quero que ela caia novamente na Terra. Eu quero que ela orbite em torno da Terra. Então, eu preciso lançá-la com uma determinada velocidade inicial. Essa velocidade inicial, chamada velocidade cósmica primeira, é a raiz quadrada da gravidade vezes o raio da Terra, que dá esse valor, 8 quilômetros por segundo. É claro que nenhum humano, né, nós jamais conseguiríamos lançar uma pedra tal que ela percorresse 8 quilômetros em um segundo. Claro que isso aqui é uma velocidade de satélite, de lançamento de satélite, né? Que é chamada de velocidade cósmica primeira, tá? Tudo isso vocês têm aí na apostila, ok? Agora, como é que eu acho a aceleração da gravidade no planeta Marte? Como é que eu acho a aceleração da gravidade no planeta Mercúrio? E aí vai. Então, agora nós vamos aprender a formulinha para fazer isso. Pessoal, aqui, ó, novamente, o peso do planeta, por exemplo, aqui é um satélite qualquer M, está orbitando em torno da Terra, o peso dele, em qualquer ponto que ele está orbitando, aponta aqui para o centro da trajetória, então eu posso igualar com a força gravitacional. Então, peso, produto da massa pela aceleração da gravidade, ele colocou o A aí no caderno de vocês de gravidade no ponto A, tá? G, emão, eminho é a força gravitacional e a distância que é ao quadrado, ele colocou o raio da Terra mais a distância H até onde está esse satélite, tá? De um modo geral, quando ele desconsidera essa distância H, o G fica apenas G emão dividido pela distância ao quadrado. Então, na verdade, vocês devem estar falando, nossa senhora, meu Deus do céu, quanta fórmula. Nada disso. Ó, uma coisa vocês têm que decorar, não tem jeito. A lei de Newton, atração gravitacional entre planetas, por exemplo. É a constante gravitacional, produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Isso vocês já decoraram na lei de Coulomb, como eu já falei. Só que a lei de Coulomb troca constante, em vez de massa, são as cargas. Então, isso vocês já decoraram. O vestibular pode pedir para vocês mais duas coisas. Calcule a velocidade com que um planeta, por exemplo, gira em torno do Sol. Ou qual a velocidade com que um satélite gira em torno do seu planeta. Pensa, peraí, está pedindo velocidade? Velocidade tem na fórmula da força centrípeta. Eu sei que se o satélite está girando em torno do planeta, a força gravitacional aponta para o centro, faz o papel da centrípeta. Você iguala a centrípeta com a gravitacional, chega nessa aqui que eu estou mostrando, ó. V raiz quadrada G M sobre R, ok? Você tem facilidade para decorar, decora isso. Não conseguiu decorar? Na hora do vestibular você iguala a centrípeta com a gravitacional, que é essa, corta, 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 dá isso aqui. Que outra coisa o vestibular pode pedir? Qual é a aceleração da gravidade, por exemplo, na superfície de Marte, na superfície de Saturno? Aceleração da gravidade, G, massa R ao quadrado, ok? Ah, como é que eu vou decorar isso? Onde aparece o G, pessoal? Na fórmula do peso. Iguala o peso com a força gravitacional que sai isso aqui. Então, em resumo, força de atração gravitacional estipulada por Newton, tenho que decorar. Pediu velocidade iguala a centrípeta com essa. Pediu
aceleração da gravidade em qualquer planeta igual o peso com essa daqui, que saem essas duas, ok? Então é isso, tá? Aqui está um resumo, ó, essas três fórmulas, na verdade, tá um resumo do que vocês precisam saber para a aula de hoje. Pessoal, os exercícios 1 e 2 dessa aula eram sobre leis de Kepler. Nós já fizemos na semana passada na parte 1. Então, hoje nós vamos para a página 38, exercício número 3 e 4, que são exercícios sobre gravitação, ok? Então, número 3 da VUNESP 2020. No dia 10 de junho de 1969, foi lançada a nave espacial Apollo, que transportou os primeiros homens a pousarem na Lua. Considere que a massa da Terra seja igual a 81 vezes a massa da Lua e a distância entre a Terra e a Lua seja d. Distância do centro da Terra está representada pelo ponto P até o centro da Lua, que está representada pelo ponto U. Distância de centro a centro sempre medimos a distância do centro dos astros, tá? Essa distância ele chamou de D. Suponha ainda que a trajetória percorrida pela nave esteja representada na figura pela reta que une o centro dos dois corpos. Com base na figura, as forças de atração da Lua sobre a nave e da atração da Terra sobre a nave têm a mesma intensidade em que posição? Entre que pontos? Pessoal, olha Apolo aqui, ó. Existe força de atração gravitacional entre a Terra e a nave Apolo. E tem força de atração gravitacional entre a Lua e a nave Apolo, certo? A nave espacial Apolo. Então, em que ponto que a atração Terra-Apolo e Lua-Apolo serão iguais? Em que pontos dessa trajetória aqui serão iguais? Vocês estão vendo que ele dividir a trajetória toda em D sobre 5, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei da gravitação duas vezes. Terra, Apolo, Lua, Apolo. Ele quer que as duas sejam iguais. Então, tá aqui, ó. Eu chamei de FT, a força de atração entre Terra e a nave Apolo, e FL, a força entre a Lua e Apolo. O que eu faço? Aplico a lei da gravitação dos dois lados, ó. Constante gravitacional, massa da Terra, chamei de MT, a massa da nave Apolo, chamei de eminho, ó, eminho, e a distância entre a Terra e a nave, chamei de x, então x ao quadrado. O que é força gravitacional entre a Lua e a nave Apolo? Constante gravitacional, massa da Lua, ml, massa da nave Apolo, que nós chamamos de eminho. Pessoal, se eu chamei a distância da Terra até a nave Apolo de x, a distância da Lua até a nave Apolo é tudo isso que é d menos x. Então, tá aqui, ó, d menos x, que vai ao quadrado. Vocês perceberam que o g, a constante gravitacional, aparece dos dois lados? Cortou. Eminho, a massa da nave Apolo, aparece dos dois lados? Cortou. O que sobrou aqui em cima no numerador? Apenas a massa da Terra, MT. Mas olha o que o texto diz, ó. A massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Então, eu substituí a massa da Terra por 81 ml. Então, massa da Terra, 81 vezes a massa da Lua. Então, ficou 81 ml dividido por x ao quadrado.
Do lado direito, ó, o G e o M cortaram, sobrou no numerador ml e embaixo o denominador normal, d menos x ao quadrado. Gente, ml, massa da Lua, do lado esquerdo, ó, e ml do lado direito, cortou. O que sobrou do lado esquerdo? 81. Copiei aqui, 81 sobre x ao quadrado. O que sobrou do lado direito? ml cortou, sobrou 1, elemento neutro da multiplicação. E embaixo, d menos x ao quadrado. Aí, o que eu fiz aqui? Se vocês fizerem a distributiva aqui, ó, desculpa, fizerem aqui quadrado do primeiro, quadrado do segundo, blá, 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 multiplicar em cruz, vocês vão ficar com uma equação do segundo grau completa, vão resolver por Bhaskara, vai dar uma raiz positiva e uma negativa. É claro que nós estamos trabalhando aqui com distâncias, né? A negativa não nos interessa. Então, o que eu fiz? Para já eliminar a raiz negativa, eu tirei raiz quadrada dos dois lados aqui, ó. Então, eu peguei raiz quadrada do lado esquerdo, raiz quadrada do lado direito. Então, eu dei uma ajeitada aqui, ó. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 1, 1. E raiz quadrada de d menos x ao quadrado, d menos x. Aí eu multipliquei em cruz, ó, raiz quadrada de 81, 9 vezes d menos x, está aqui, ó. E a raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de x ao quadrado é x. 1 vezes x, x, está aqui. Agora eu distribuí, ó, 9 vezes d, 9d. 9 vezes menos x, menos 9x igual a x. Esse 9x negativo, joguei para o lado direito positivo. Ficou x mais 9x, 10x. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é 9d sobre 10, que dá 0,9d. Onde que é 0,9d? Então, eu fiz esse quadro aqui ao lado para vocês, ó. Se vocês olharem aqui na figura, a distância de P até Q é d sobre 5, ó. Distância de PQ é d sobre 5. O que é d sobre 5? É 1d sobre 5, 1 sobre 5 é 0,2d. A distância de P até R, ó, é d sobre 5 mais d sobre 5, 2d sobre 5, que é 0,4d. A distância de P até S é 3d sobre 5, que é 0,6. A distância de P até T é 4d sobre 5. 4 sobre 5, 0,8. Então, veja bem, o nosso não deu 0,9d. Essa nave Apollo está a uma distância de 0,9d. De P até T, ó, de P até T, é 0,8d. Então, ela está um pouquinho mais para a direita do T. Ó. Ela está mais ou menos aqui para que a força de atração gravitacional entre Terra e Apolo, e Lua e Apolo sejam iguais. Então, ela está mais ou menos aqui onde eu estou mostrando para vocês, ó, com a setinha do mouse, um pouquinho daqui, ó, de P até T, deu 0,8. Então, a nossa resposta deu 0,9, ela está mais ou menos aqui. Ela está entre T e U. Entre T e U, alternativa E. Ok, gente? Então, pessoal, esse foi o exercício número 3. Exercício número 4 agora. Medicina 2020. A NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno. Titã é a única lua do sistema solar que possui uma atmosfera significativa, onde haveria condições teóricas de geração de formas rudimentares de vida. Essa missão será realizada por um drone
porque a atmosfera de Titã é bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da Lua. Sejam Mt e Ml, as massas de Titã e da Lua. Então, Mt, massa de Titã, Ml, massa da Lua, e Dt e Dl, os diâmetros de Titã e da Lua, respectivamente. Considere a massa da Terra, Terra não, de Titã, desculpa. Considere a massa de Titã 1,8 vezes a massa da Lua e o diâmetro de Titã 1,5 diâmetro da Lua. Deixa eu só tirar um quadro que está aqui na frente, que eu não estou conseguindo ler, gente, só um minutinho. Pronto. E que esses dois satélites naturais sejam perfeitamente esféricos, adotando-se a aceleração da gravidade na superfície da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, eu quero calcular o módulo da aceleração da gravidade na superfície de Titã, tá? Pensa bem, o que ele está pedindo? O que eu falei para vocês lá na teoria? Tá pedindo G, gravidade. Ai, meu Deus, esqueci a fórmula. Onde aparece o G da gravidade? Opa, eu sei que aparece na fórmula do peso. Peso é M vezes G. Então, o que eu faço? Igualo o peso com a força gravitacional. O que é peso? M vezes G. O que é força gravitacional? A constante gravitacional, produto das massas, pela distância ou raio ao quadrado. Eminho cortou com eminho, o que sobrou? A gravitação, M, R ao quadrado. Já dá direto a fórmula. Então, o que eu faço? Eu vou aplicar isso aqui 2 vezes para a Lua e para Titã. Gravidade na Lua, GL, constante gravitacional, massa da Lua, raio da Lua ao quadrado. Quanto vale a gravidade na Lua? Está dada aqui no texto, olha aqui embaixo, 1,6. Então, troquei o GL por 1,6. Então, ficou 1,6, constante gravitacional, massa da Lua, raio da Lua ao quadrado. Guardo esta equação como número 1. Agora eu vou aplicar essa equação em azulzinho para Titã. Gravidade em Titã, GT. Constante gravitacional G, massa de Titã, raio de Titã ao quadrado. Ok? Então, a gravidade em Titã é igual constante gravitacional G. O que é massa de Titã? Olha aqui no texto, gente. A massa de Titã é 1,8 a massa da Lua. Então, troquei MT pelo que ele deu no texto, 1,8 ml. O que é raio de Titã? Ele deu o diâmetro. Mas se o diâmetro é 1,5, o raio também é 1,5, né? Então, o raio de Titã é 1,5 raio da Lua. Coloquei entre parênteses porque vai ao quadrado, tá? Aqui, 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25. 1,8 dividido por 2,25 dá 0,8. E o resto eu copiei, o G copiei, ML copiei e o raio RL, raio da Lua ao quadrado, copiei. Pessoal, da equação número 1, o que é G, ML, RL ao quadrado? Olha ele aqui em cima, GML, RL ao quadrado, tudo isso eu posso trocar por 1,6, tá vendo? Então, tudo isso eu troco por 1,6. Então, ficou 0,8 vezes o G da Lua, né? Que é 1,6, que vai dar 1,28 metros por segundo ao quadrado. Isso está na alternativa E.
Pessoal, o caderno 7 de vocês, os exercícios do caderno 7 terminaram, tá? Aí eu fiz um exercício extra aqui. Vocês querem que volta? Já deu tempo de copiar? Tudo bem aqui, gente? Beleza? Não precisa esperar? Tudo bem? Então tá, vou passar para frente então, tá? Qualquer coisa, ok. Então qualquer coisa pede para voltar. Então eu fiz um exercício extra aqui, ó, que caiu na VUNESP 2019, muito parecido com esse, gente. Praticamente a mesma coisa, ó. Considere a Terra uma esfera de raio R, a intensidade do campo gravitacional G nos pontos próximos da superfície da Terra e nos pontos exteriores a ela pode ser representado em função da distância x ao seu centro. Considere que na superfície da Terra a intensidade do campo gravitacional vale 10. Ao invés de colocar 10 metros por segundo ao quadrado, ele usou Newton por quilograma. Mas se vocês substituírem aqui o Newton, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vai dar na mesma, tá? O ponto em que a intensidade do campo vale 10 sobre 16 Newton por quilograma é a que distância do centro da Terra? Ó, ele deu o gráfico, ó. Para a superfície da Terra, ó, cujo raio é R, tá vendo no gráfico? A gravidade na superfície é 10. Mas vai ter um ponto a uma distância muito distante do centro da Terra, que a gravidade é 10 sobre 16. Ó, que distância é essa? É isso que ele pede. De novo, tá falando G, gravidade. Onde aparece gravidade? Na fórmula do peso. Esqueceu a fórmula? Igual o peso com a força gravitacional igual ao problema anterior e cai nessa formulinha. Gravidade, constante gravitacional, massa do planeta dividido pela distância ou o seu raio ao quadrado. Ó, gente, para o raio R, olha aqui no gráfico, o G vale 10. Tá aqui, ó. Então, troquei o G por 10. G é uma constante, M, massa da Terra, e o raio da Terra, R ao quadrado. Aqui eu multipliquei em cruz só, mas poderia ter deixado desse jeito. Então, ficou G, emão, 10R ao quadrado, chamei essa equação de número 1, ok? Agora, nós vamos pegar para essa distância D, ó. O G aqui é 10 sobre 16. Então, eu peguei a formulinha de novo. No lugar do G, troquei por 10 sobre 16. G, copiei. Emão, massa da Terra, copiei. E agora a distância não é mais o raio, é o D. Então, D ao quadrado, tá? Multipliquei em cruz, gente. Olha aqui. 10D ao quadrado, tá aqui. E G emão vezes 16 está aqui. Mas o que é G emão? Da equação número 1, G emão eu posso trocar por 10R ao quadrado, tá vendo? Ó, então, o G emão troquei por 10R ao quadrado. Então, sobrou, ó, 10D ao quadrado, copiei aqui. No lugar do G emão, troquei por 10R ao quadrado e o 16 copiei, ok? Ó, o 10 daqui cortou com o 10 daqui, tá vendo? D ao quadrado ficou R ao quadrado vezes 16. Como o D está ao quadrado, raiz quadrada disso. Raiz quadrada de R ao quadrado é R e raiz quadrada de 16 é 4. Então, essa distância aqui, ó, é 4 vezes o raio da Terra. Alternativa B de bola! E fiquem com a música do Green Day maravilhosa, gente! Sensacional!